Seja bem-vindo à nossa aula de pele resistente Skin Shield. Eu começo higienizando a pele da minha cliente, da minha modelo, fazendo uso de um algodão e de um tônico, qualquer tônico, desde que você não faça uso de lenços demaquilantes e umedecidos e nem de espumas de limpeza, porque esses produtos deixam resíduos na pele. Agora, vamos para a etapa da hidratação. Na hidratação da pele, eu vou fazer o uso da bruma CL Hidrafix, que, como o nome já diz, é uma bruma hidratante e também fixante. Ela contém ativos que hidratam e também restauram a pele, como o depantenol e também o ácido hialurônico. E também contém formadores de filme que vão ajudar aí na fixação da maquiagem. Agora eu vou aplicar por todo o rosto dela a Glow Oil, que é uma ultra blindagem. Ela contém na composição um mix de silicones e óleo. O óleo, ele dá esse aspecto de pele viçosa, o silicone, ele dá muita resistência. O óleo, ele não hidrata a pele. O que hidrata a pele é a água, né, que vem de hidratar. Nós já hidratamos a pele. Então, agora, com o silicone e os óleos, eles formam uma película que vai segurar essa hidratação por mais tempo. Por que que isso é importante? Porque uma pele bem hidratada, ela não vai ficar sugando a base e abrindo a maquiagem com o passar das horas. Então, a blindagem, ela vem selando, né, formando essa película e protegendo a pele, potencializando essa hidratação. Vim com o pincel Duo Fiber e espalhei a Glow Oil por todo o rosto dela. Agora eu escolhi duas bases da Revlon, duas tonalidades, para chegar na cor da Gabi. Geralmente eu uso a cor 250 na Gabi, mas hoje eu preciso fazer um ajuste de cor porque ela está bem branquinha. Também vou adicionar à base duas gotinhas do Magic Blend, que é uma blindagem que contém na formulação silicones e acrilatos. O acrilato ele vai funcionar como uma colinha, então vai ter mais aderência, a base vai aderir melhor, vai ficar coladinha na pele dela. É ideal para quem tem aquelas peles mais oleosas ou para climas muito quentes. Esse produto ele é fantástico e ele vai deixar a base, né, blindada, à prova d'água. Esse produto com certeza é um dos melhores aliados à maquiadora que trabalha com peles oleosas, climas muito quentes. Para você que quer fazer uma maquiagem aí inteligente, com poucos passos e com alta resistência e durabilidade, você precisa ter o Magic Blend, porque ele é uma blindagem extraordinária. Agora eu venho dando batidinhas e espalhando a base por todo o rosto dela. Eu sempre trabalho com a esponja levemente umedecida, nem seca e nem muito molhada. O ponto ideal é ela estar úmida, levemente umedecida. Vem espalhando, dando batidinhas. Essa esponja Soft Black, ela é muito legal por ela ter esse formato anatômico, ela encaixa em todos os cantinhos do rosto. Além disso, ela é uma esponja extremamente macia e ela tem os poros bem fechadinhos. Qual a diferença dos poros abertos da esponja ou fechados? Quando ela tem os poros abertos, ela absorve muito produto, acaba desperdiçando muito produto, né? Então, isso não é legal. Às vezes a cliente tem uma base cara e usa uma esponja que deixa toda a base na esponja e não no rosto. Então, sempre opte por esponjas que têm os poros mais fechadinhos. Vim aplicando a base por todo o rosto. Essa esponja facilita muito, já evita de você sujar um pincel, né? Então, praticidade é tudo na hora de um atendimento ou mesmo na automaquiagem. Você precisa ter ferramentas que facilitem a sua vida, que otimizem o seu tempo, e a esponja com certeza é uma dessas ferramentas que agilizam muito o nosso tempo. Cuido para não aplicar a base na raiz do cabelo, para não deixar com aquela aparência de maquiagem suja, mal acabada. Base aplicada, agora vamos para o contorno. Vou usar esse contorno em bastão da Visela, a cor número 2. Eu gosto bastante por ele ter esse fundo mais acinzentado. Para criar sombras no nosso rosto, nós precisamos usar um produto com fundo mais acinzentado e não um bronzer. O bronzer, ele é mais quente, ele tem um fundo mais vermelho, mais alaranjado, então ele vai dar aquele aspecto de pele bronzeada. E aqui eu quero devolver as sombras para o rosto dela. Então eu vou usar esse produto, que ele tem um fundo mais frio, né, um fundo mais acinzentado. Agora com o pincel Duo Fiber, eu venho fazendo contorno do nariz e também das laterais do rosto.
Com uma ponta do pincel, eu faço a marcação do contorno do nariz. Com essa ponta menor do pincel, eu tenho uma marcação precisa no nariz, porque ele me dá duas linhas exatamente iguais e retinhas, então o nariz não fica torto. Depois, eu viro o pincel, aperto um pouquinho ele e venho esfumando, para que esse contorno fique bem sutil. Depois eu faço a marcação nas laterais do rosto, aí eu vou analisando o formato do rosto da minha cliente, se precisa que eu suba mais o contorno para as têmporas ou não. Tudo isso você vai analisar e vai ver se há necessidade. Se não houver necessidade, você não faz. Se houver necessidade, você faz. Mas isso é assunto para uma próxima aula aí mais focada no visagismo. Contorno finalizado, agora eu vou fazer a iluminação. Tudo que a gente escurece, a gente cria profundidade, né? Quando você quer esconder algo, diminuir. E tudo que a gente clareia, você dá volume, você traz para frente. Então, agora eu vou criar pontos de iluminação no centro do rosto dela. Então, eu aplico um corretivo um pouco mais claro do que a tonalidade de pele dela. Esse que eu estou usando é o D4 da Kryolan. Eu apliquei abaixo dos olhos, no centro da testa e também bem em cima do ossinho do nariz e um pouquinho no queixo. Virei a esponjinha de lado e agora com batidinhas eu venho espalhando esse corretivo, mas de forma contida. Eu não abro muito. Eu dou batidinhas em cima do produto, batidinhas mais contidas, para que ele permaneça no lugar e não expanda muito, porque eu não posso invadir o contorno. Eu chego no contorno, bato nas bordinhas para eles se mesclarem. Então, venho sempre trabalhando agora, olha só, nas bordas e em cima do produto, batidinhas bem leves. Se você bate com a esponja com muita força, você retira o produto. Ela acaba absorvendo o produto. Então, venha com batidinhas bem levinhas para você depositar, esfumar e não retirar o produto da pele. Nas laterais do rosto também, para deixar essa região mais limpinha, o contorno mais definido. Agora eu venho com a esponja dando acabamento, esfumando todas as bordas. Blush em creme e também à prova d'água. Fiz uma misturinha entre essas duas tonalidades e venho aplicando bem no alto das maçãs, em cima do osso zigomático. Com a mão muito leve eu venho aplicando esse blush. Por que o blush cremoso? Porque o blush cremoso ele tem mais resistência do que o blush em pó. Então, eu venho com o cremoso, faço uma base, depois eu selo com o blush em pó. Então, é bem importante seguir esse passo a passo se você quer uma técnica de pele à prova d'água, pele resistente, pele blindada, skin shield, que é o nosso escudo, né? Então, você precisa vir criando camadas super resistentes para que essa maquiagem tenha uma alta durabilidade. Aplique o blush bem no alto das maçãs para você dar esse efeito mais lifting, do rosto mais levantado, dá um ar mais jovial também. Agora, eu vou fazer a selagem abaixo dos olhos dela, volto com a esponja, dou batidinhas, tiro o excesso do corretivo abaixo dos olhos, qualquer marquinha que tenha formado, esse passo é muito importante. Depois eu venho com um pó solto, translúcido, uma esponjinha de veludo, venho selando pouquinho o produto, dando batidinhas, venho selando abaixo dos olhos. Selar é você deixar essa região sequinha com o pó, né? O produto vai ficar ali, não vai ficar craquelando, marcando, fica sequinho, fica muito bonito. Peço para ela fazer esse movimento com a boca e venho aplicando dentro da linha do bigode chinês. Dessa forma, a linha não vai ficar marcada. Com o pincel bem fofo, esse da Ruby Rose, eu venho selando o restante da pele dela. Percebam que é bem pouquinho produto. Testa, laterais do rosto, centro do rosto, onde eu não apliquei contorno e blush. Eu venho com batidinhas e faço a selagem. Percebam que é uma selagem bem sutil. Essa pele, além dela ser extremamente resistente, ela é muito fininha, muito confortável. As minhas clientes amam. Agora eu peguei um pouquinho de contorno em pó. Ele é um contorno, mas ele tem um tom mais quente. Vocês percebem a diferença desse para o anterior? O anterior eu criei sombras no rosto dela. Agora eu quero deixar um pouquinho mais bronzeado, então eu venho com esse pó de contorno um pouquinho mais quente.
né, para não deixar aquele rosto cadavérico muito acinzentado. Então, eu faço um fundo acinzentado e depois eu selo com um contorno com uma tonalidade mais quente. Eu acho que fica perfeito dessa forma. Agora, eu vou aplicar também o iluminador. Essa paleta que eu estou usando é uma paletinha chinesa, que ela é inspirada na paleta da Dior. E assim, eu paguei tão baratinho nessa paleta e ela vale muito a pena, porque o brilho desses iluminadores, assim, é a coisa mais linda do mundo. Não vejo diferença para aquela outra paleta super cara da Dior. A marca dela, se eu não me engano, é Famote ou Famote. É uma coisa assim, mas vocês encontram facilmente lá na Shopee. Agora eu vim com um pincel bem fofo, esfumando esse iluminador. Eu não gosto de nada marcado, então voltei com o pincel e esfumei o iluminador. Peguei um pincel bem fofo, um blush mais rosa, esse é o Blush Baby da MAC, e venho aplicando no alto das maçãs. O blush, ele é opcional. Algumas clientes gostam, outras não. Sempre eu vou avaliando, conversando com ela, perguntando o gosto particular de cada uma, e assim eu vou criando uma maquiagem personalizada de acordo com o gosto e também harmonizando as cores e as formas dentro do visagismo e também da colorimetria. Volto com um pincel bem fofo e esfumo o iluminador e o blush para que fique harmônico, bonito, não fique nada marcado, grotesco, com um acabamento amador. Então, é muito importante que você sempre converse com a cliente. O resultado da maquiagem ele depende muito dessa interação maquiador e cliente. Finalizei a pele dela com o fixador CL Fix, né, que ele vai finalizar a técnica. Espera aí uns 20 minutos ele formar essa película para depois você fazer os testes de resistência. Você seguindo esse passo a passo que eu criei, né? É uma forma muito facilitada, muito simplificada de você criar esse escudo, essa maquiagem extremamente resistente e muito confortável. Então não tem erro. Basta seguir o passo a passo, ter conhecimento. Eu também liberei o e-book para que vocês leiam, aprendam e consigam colocar em prática todo esse conhecimento. Conhecimento é poder. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo e até a próxima!